Queridos e amados, graça e paz, esse é o terceiro hino dos 3 hinos falando do caráter de Cristo em nós. O caráter de Cristo em nós. Eu quero rapidamente fazer uma oração, convidar você para inscrever no meu canal, Palavra Viva e Eficaz. Nós temos pregações, ensinamento, estamos fazendo um lançamento também, nós estamos com 5 hinos no YouTube. E há 21 dias atrás nós colocamos no YouTube, fizemos o lançamento do hino Deus vai surpreender a nossa nação. Eu gostaria que você entrasse no nosso canal. Palavra Viva e Eficaz, Pastor Hermes. Quero aproveitar também para convidar você que mora aqui na região de Nova Cumbica. No dia 28 de agosto agora, a última segunda-feira, a partir das 19 horas, o culto, nós vamos retomar os nossos cultos semanais. Com a permissão de nosso Deus, que eu peço que Ele permita e possa abençoar esse culto. Vai começar às 19 horas ou às 7 da noite e vai terminar às 9h30. O culto será um culto de oração, leitura da palavra, louvores espirituais e a ministração da palavra. Você que gosta de oração, das 7 às 8, das 7 às 7h30, nós vamos estar orando. Das 7h30 às 20 horas ou às 8 da noite, estaremos ministrando as oportunidades no louvor espiritual. Às 8h05, o mensageiro da noite, ele vai tomar o púlpito e vai orar até às 8h30. Em seguida, se ele quiser dar alguma oportunidade, está com ele Deus. Só que eu deixei para ele 45 minutos, 50 minutos, para ele poder pregar a palavra de Deus. Se Deus usou e falou em 20 minutos, ele encerra mesmo. Não tem nada mais a fazer. Bênção apostólica, vamos embora. Mas eu tenho certeza que nós que vamos estar nesse culto, não sairemos dali sem a manifestação de Deus na nossa vida. Você que está batido em casa, que está cansado, eu te convido, venha cultuar Deus conosco. Venha, venha, venha. Dia 26, não perca. Marca aí na sua agenda. Dia 26 eu tenho um compromisso lá na Rua 25 com o pastor Hermes, no culto de louvor, de oração de louvor e ministração da palavra. Você vai ter oportunidade para orar, para ouvir os louvores e para receber a santa palavra de Deus. Convida seu vizinho. Você que está triste, está abatido, achou que não tem mais força, o Senhor começa a te fortalecer agora para você estar nesse culto. Anuncia aí. É dia 28, a última sexta-feira do mês de agosto, a partir das 7 da noite até as 21h30. Deus tem uma bênção para mim e para você. Deus tem louvor, tem oração e tem a palavra e vai penetrar no íntimo da tua alma e vai renovar a sua vida. Vamos fazer uma pequena oração e vamos ouvir um louvor. E em seguida nós vamos estar pregando o terceiro vídeo falando do caráter de Cristo em nós. Amém? Vamos então fazer uma oração. Soberano Deus, maravilhoso, eterno Pai. Em nome de Jesus Cristo estamos gravando, meu Pai, esse hino, Senhor. Estamos orando, estamos gravando esse vídeo para a glória do Teu nome, Senhor. Que o Senhor possa me dar sabedoria e que as pessoas possam entender a mensagem que o Senhor está passando. Senhor, nós vivemos um momento muito difícil, onde o Evangelho está banalizado, Senhor. E o Senhor nos ordenou para pregar contra o pecado, porque já não se vê mais pregação contra o pecado nas igrejas, e nem a volta de Jesus. Senhor, que o Senhor venha mover os corações dos pecadores, que aqueles que vão à igreja precisam se arrepender do pecado e confessar. E nós cristãos precisamos ter o caráter de Cristo implantado em nós. E nós precisamos, meu Pai, confessar os nossos pecados escondidos, muitos pecados ocultos. O velho homem está reinando e nós não queremos que ele morra. Mas a partir de agora, o Senhor já está matando esse velho homem e está nascendo uma nova criatura. A nossa fé está sendo renovada. E a Tua palavra, meu Pai, está sendo gerada em nossos corações. Senhor, faça, meu Pai, como nós viemos buscar uma comunhão com o Senhor
Que nós venhamos buscar uma vida andando em espírito e vivendo em espírito, ó Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Faça de nós um instrumento. Nos usa, meu Pai, nos capacita, nos ensina. E que nós venhamos buscar uma vida de santidade, para que nós possamos ver o Senhor manifestar na nossa vida. Porque a tua palavra nos diz, Hebreus 12:14, seguir a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verás a Deus. E quanta contenda no meio do povo de Deus, quanta contenda no meio do corpo de Cristo, mas o Senhor há de jogar essa contenda por fora, repreender esse demônio que tem gerado contenda, briga, desavença entre os irmãos, até morte. Mas o Senhor, meu Pai, é nosso Deus. E neste momento o Senhor está quebrando corações, está limpando corações que estão com ódio. Aqueles irmãos que não se falam vão começar a falar, porque o Senhor vai mover esses corações, vai julgar o mal por terra e a paz vai voltar a reinar. Em nome de Jesus, confirma, Pai, essa vitória. Tua palavra é santa, tua palavra é fiel e verdadeira, e ela tem poder para fazer essas coisas e eu creio nela. A palavra de Deus é santa. É o que o hino vai dizer para nós. Ouça esse hino e vai meditando. E procura, lembra-te quando caíste, se arrepende e volta ao primeiro amor. Paulo disse, esta é uma palavra fiel, viva e eficaz, digna de toda aceitação. A palavra de Deus é assim. E ela é santa. É santa, é santa, é santa, a palavra de Deus é santa, é santa, é santa. É a palavra de Deus, palavra de Deus, nos salva, nos salva, nos salva, a palavra de Deus, nos salva, nos salva, nos salva. Santa é a palavra, fiel e verdadeira. Santa é a palavra de Deus. Oh, aleluia! Irmão, se arrependa, confessa o pecado e deixa. Esta santa palavra te santifica. Jesus disse, João 17:17, Pai, santifica na verdade. A tua palavra é a verdade. De Deus nos cura, nos cura, nos cura. A palavra de Deus liberta, liberta, liberta. Santa é a palavra fiel e verdadeira. Santa é a palavra de Deus. Santa é a palavra fiel e verdadeira. Santa é a palavra de Deus. Santa é a palavra de Deus. Santa é a palavra de Deus. Nós estamos falando de caráter, o caráter de Deus em nós. O que é? Qual a definição de caráter? Qual a definição de caráter? Caráter é um conjunto de qualidades, mas boa ou ruim, que existe em nós, que nós temos, que nós possuímos, ou que está em nós. Qualidades boas, qualidades mal. Se as qualidades são boas, somos um bom caráter. Se as qualidades são más, nós somos um mau caráter. E essas qualidades, ela é determinada pela nossa conduta em relação a Deus, a si mesmo e ao próximo. E elas determinam
a maneira que a pessoa age. Elas são percebidas na maneira que nós agimos. A nossa qualidade determina o que nós somos de acordo com a maneira que nós vivemos, o nosso comportamento. E as nossas escolhas e decisões. O livro de Provérbios tem muitos versículos que nos levam a examinar o nosso caráter. Você pode ler em Provérbio 5, 21, no Provérbio 16, 2, 9. Também em Provérbio 14, 14 e 20 e 27. Se você ler o livro de Provérbios, você vai achar mais. O caráter de uma pessoa, portanto, não apenas define quem ela é, mas também descreve o seu estado moral. E a distingue das demais do seu grupo. Está vendo? Caráter, nosso comportamento, o que nós escolhemos, as nossas qualidades, determina o caráter que nós somos. Qual o nosso tipo de caráter? Qual o meu caráter? Qual o tipo de caráter? Qual o caráter que está em mim? Mas quando o caráter de Deus é implantado em nós, nós passamos a dar um testemunho de servo de Deus. Porque o caráter de Cristo, que é puro, que é santo, que é fiel, que é o bom testemunho de Cristo, ele é, as pessoas notam em nós. Paulo disse, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. E o caráter de Cristo implantado em nós, nós passamos a fazer o possível para dar testemunho de Cristo, de que Cristo verdadeiramente está em comunhão com nós e nós com Ele. E o Evangelho de João 15, 7 diz, se vós estiveres em mim, e a minha palavra estiver em vós, pedirei tudo o que quiser, que vos será feito. Se nós estivermos em Cristo, e Cristo estiver em nós, aonde nós chegarmos, nós somos vistos como testemunho de Cristo, como homem de Deus e mulher de Deus. As pessoas vão ver Cristo em nós, porque Cristo diz o quê? Porque a luz vai brilhar, e a luz brilha porque Cristo está em nós. E ele disse, João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, porque terá a luz da vida. Esse terá é um tempo futuro. Se nós permanecermos em comunhão com Cristo, a luz de Cristo permanece em nós. E aonde nós chegarmos, o caráter de nós, de iluminação chega. O caráter de Cristo está em nós. Como? A luz de Cristo brilhando em nós. Nós em Cristo e Cristo em nós. Sequência. O aquebrantamento, nós somos aquebrantados a ser uma nova criatura e dar testemunho de vida. Quando o caráter que é implantado em nós, nós passamos a buscar as coisas que são do alto. Já que estás em Cristo, buscai as coisas que estão de cima. Buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita. Nós passamos a olhar, procurando o consumador da nossa fé. Quem é Jesus Cristo? Que nos aquebrantou. O quebrantamento aponta o caminho para que o caráter de Cristo seja produzido em nós. O quebrantamento, a pureza, a mudança, o abandono do velho homem, o sepultamento dele, o nascimento de uma nova criatura, aponta o caminho para que o caráter de Cristo seja produzido em nós. O processo da transformação do nosso caráter começa com o quê? Com o quebrantamento. Muitas vezes eu vejo as igrejas pulando, rodopiando, quebrando cadeira, diz que avivamento. Não é. Isso é movimento. Isso é entretenimento. E tem certa hora que você pode dizer que isso é uma bagunça, mas nunca foi avivamento. Porque avivamento ele vem com um quebrantamento de dentro para fora. Nós buscamos olhar a pessoa de fora para dentro. Nós jamais chegaremos dentro. Nós só podemos perceber o que sai de dentro.
Mas Jesus, ele não nos olha de fora para dentro, ele olha de dentro para fora. E lá vem o quebrantamento. Mas o que é estar quebrantado? Este processo, basicamente, é deixar as coisas que impedem que o Espírito de Deus se mova livremente em nós. E se render a Deus totalmente. É rasgar a capa de dureza que envolve a nossa vida. Temos um quadro de quebrantamento na palavra quando Gedeão, em Juízes 7:20, via enfrentar seus inimigos. Os seus 300 homens tinham cântaros em suas mãos, com tocha dentro. Então, quando despedaçaram os cântaros, as tochas apareceram e o Senhor deu grande vitória a Israel. A nossa vida é assim. Só o quebrantamento nos fará sensíveis a Deus e permitirá que Cristo brilhe através das nossas vidas. O quebrantamento faz com que nosso eu e nós desaparecemos e Cristo se faz Senhor da nossa vida. Nós diminuímos e escondemos. Nós deixamos de existir e o Senhor se torna digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração, de todo o senhorio, demonstrando o seu poder sobre todas as coisas, operando, como diz Isaías 43:13. Antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém pode fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Vejamos algumas qualidades produzidas no quebrantamento. Meiguice, uma pessoa quebrantada pelo Espírito, naturalmente possui a meiguice. Seus contatos com as pessoas já não são as marcadas por aquela teimosia, dureza e aspereza que são as marcas registradas de um homem não quebrantado. Já foi trazido a ponto em que sua atitude é tão meiga quanto a sua voz é mansa. O seu temor a Deus, o seu coração, naturalmente, acha expressão nas suas palavras e nas suas maneiras. Abordável. Há várias qualidades que caracterizam uma pessoa que é meiga. Ela é abordável e tão fácil ter contato com ela e fazer perguntas a ela. Confessa prontamente os seus pecados e derrama lágrimas livremente. Para alguns, é tão difícil derramar lágrimas. Não é que haja qualquer valor especial nas lágrimas, mas naquele cujo pensamento, vontade e emoção foram tratadas por Deus. As lágrimas frequentemente denotam sua disposição para ver e conhecer sua falta. É fácil conversar com ela, porque sua casca exterior foi quebrada, aberto às opiniões dos outros, dá as boas-vindas às instruções e nesta posição nova pode ser edificada em todas as coisas. Ela é também altamente sensível. O mínimo movimento no espírito de outra pessoa não passa desapercebido por ele. Imediatamente ele pode perceber o verdadeiro significado de uma situação, seja ela certa ou errada. Suas ações são bem consideradas. Não será complacente com o erro, com o errar, nem magoará os sentimentos dos outros com falta de consideração. Frequentemente persistimos em fazer coisas que no espírito de outras pessoas já foram condenadas. Outros sentem este fato, mas nós não. Considere como isto pode ocorrer nas reuniões de oração, quando os irmãos podem sentir repugnância das nossas orações. Mesmo assim, não cessamos de ser monótonos. Os espíritos dos demais irmãos calmam. Pare de orar, mas permanecemos insensíveis. Não há correspondência ao sentimento dos outros. Não é assim com aquele cuja alma foi quebrantada? O Espírito operou uma profunda sensibilidade nele e agora pode ser tocado também pelo Espírito de outros. Bonito, né? Pronto para uma vida em conjunto. Somente esse quebrantamento sabe o que é o corpo de Cristo. Sem a meiguice, dificilmente estaríamos prontos para participar da vida do corpo. Começa a tocar
o espírito dos outros membros falsos do corpo, igual uma mão artificial de Cristo, que pode movimentar-se com o corpo físico, mas que não tem nenhuma sensação. O corpo inteiro sentiu este fato, menos ele, nem pode receber com meiguice a instrução ou a correção. Um quebrantamento, no entanto, pode tocar a consciência da igreja e perceber o seu sentimento, pois seu espírito está aberto ao espírito da igreja para receber dela qualquer comunicação. Quão preciosa é esta sensibilidade! Sempre que fazemos qualquer coisa errada, imediatamente a sentimos. Os irmãos sabem que você está errado, mas mesmo antes de abrirem a boca, você é trazido de volta ao bom senso pelo mero contato com eles. Você tocou o espírito deles e eles lhe indicam se a aprovam ou desaprovam. Facilmente edificado. A maior vontade do quebrantamento, no entanto, não é esta em ter nosso erro corrigido, mas sim em capacitar-nos a receber o suprimento do corpo. Nosso espírito é liberado e aberto para receber a ajuda espiritual de qualquer parte do corpo. Quem não for quebrantado dificilmente poderá ser ajudado. Suponhamos, por exemplo, um irmão muito inteligente, porém não quebrantado. Pode vir às reuniões, mas não é tocado. A não ser que encontre alguém cuja mente é mais aguçada. Analisará os pensamentos do pregador e os rejeitará como sendo superficiais e inúteis. Meses e anos podem passar. Dessa forma, sem ele ser tocado, está fechado pela parede da sua mente e somente poderá ser ajudado através da mente. Nesta condição, não pode receber a edificação espiritual. Se, porém, o Senhor entrasse e despedaçasse esta parede, mostrando-lhe a futilidade dos seus próprios pensamentos, ele ficaria atento como uma criança àquilo que os outros dizem. Já não desprezaria pessoas que parecem estar baixo das suas habilidades ou capacidade. Está vendo? Ao escutar uma mensagem, fará uso do seu espírito para entrar em contato com o espírito do pregador. Ao invés de focalizar sua atenção na pronúncia das palavras ou na apresentação da doutrina. Quando o espírito do pregador é liberado com uma palavra específica da parte do Senhor, o espírito deste ouvinte é refrigerado e edificado. Se o espírito de alguém estiver livre e aberto, recebe ajuda sempre que o espírito do seu irmão flui. Lembre-se, porém, que esta não é a mesma coisa que ser ajudado na doutrina. Quanto mais o espírito de um homem tem sido tratado por Deus, tanto mais ajuda pode receber. Agora devemos compreender claramente o que significa ser edificado. Não pode significar pensamento expandido nem compreensão. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Melhorada, nem mais nem mais o cúmulo doutrinário. Simplesmente significa que meu espírito, mais uma vez, entrou em contato com o Espírito de Deus. Não importa através do que o Espírito de Deus se movimenta, seja na reunião, seja na comunhão individual. Não sou menos nutrido e vivificado. Meu espírito é bem como um espelho que é polido cada vez. Expliquemos o assunto assim. Tudo que procede no espírito abrilhanta tudo quanto toca. Como indivíduos, somos muito semelhantes a lâmpadas de cores diferentes. A cor, porém, não interfere com a passagem da eletricidade através dela. Tão logo a eletricidade flui para dentro dela, ela se acende. Assim acontece com o nosso espírito, onde ao fluir do seu espírito, esqueceremos a teologia que aprendemos. Tudo quanto sabemos é que o Espírito veio ao invés do mero conhecimento. Temos uma luz interior. Estamos revivificados e nutridos na sua presença. Anteriormente,
Nossa intelectualidade era um obstáculo, mas agora podemos ser facilmente ajudados. Agora compreendemos porque é difícil para outros receber ajuda. Entendemos que é necessário passar muito tempo em oração antes de podermos tocá-los no Espírito. Não há outra maneira de ajudar uma pessoa obstinada. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe. Esse é parte do caráter de Cristo. Como nós vamos receber o caráter de Cristo? Buscar a Deus em oração e pedir a Deus, Senhor, implante o caráter do seu Filho amado Jesus Cristo em mim. Isso é quebrantar diante de Deus e olhar para dentro de nós mesmos e saber que nada somos. E reconhecer que sem Jesus nada podemos fazer. Mas se nós buscarmos a Deus, aquebrantado, reconhecer que não somos nada, que somos pó, que somos miseráveis, que sem Jesus não somos nada, e que precisamos dele, e queremos ter o caráter dele, Deus vai gerar esse caráter em nós, porque ele é Deus. E a tua palavra disse que tudo que pedir ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. E por que Deus fará isso? Implantará o caráter dele de nós, porque ele quer que nós somos semelhantes ao teu Filho. E aonde nós chegarmos, a semelhança de Cristo vem estar brilhando em nós, porque nós somos o quê? Nós temos a luz de Cristo em nós. E ele disse que ele é a luz do mundo. E quem segue a ele não andará em treva. E quem segue a Cristo é semelhante a ele. E quem segue a Cristo significa que pegou a tua cruz, negou a si mesmo, morreu para o mundo para seguir a Cristo. Ele disse, se alguém quer vir após mim, nega-se a si mesmo, pega a tua cruz e siga-me. Amém? Que Deus abençoe. Glorioso Deus, maravilhoso eterno Pai. Senhor, que o Senhor venha nos levar a buscar a comunhão sempre com o Senhor. Deus querido, Deus amado, a tua igreja está sem força para orar. Muitas vezes nós estamos distantes do Senhor porque as trevas nos separam. O pecado tem tomado conta, meu Deus. Oh Deus, eu apresento aquele homem, aquela mulher que caiu, está sem força, que o Senhor estenda as tuas mãos e tenha misericórdia. Resgata aquele homem, resgata aquela mulher, Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, levanta homens e mulheres para interceder. O mundo clama por intercessores. As igrejas clamam por homens e mulheres de oração. A igreja está fraca, não tem mais força para orar, Senhor. Oh Deus, a oração mais não existe. Aquele momento de comunhão particular com o Senhor não existe mais. Estamos impacientes, vivemos uma vida de aflição, Senhor. Mas o Senhor, meu Pai, continua propício para ajudar o teu povo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, manifesta em nossa vida com teu poder e graça, meu Pai. E que o Senhor venha, meu Pai, surpreender essa nação que está sofrendo. Deus querido, Deus santo, Deus amado, que o Senhor possa, meu Pai, renovar essa nação. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Põe as tuas mãos, Senhor, e surpreenda esta nação, meu Pai. Deus querido, Deus santo, Deus amado. Oh Deus, a tua palavra é santa, a tua palavra é fiel, a tua palavra é verdadeira, Senhor. Que nós venhamos voltar a examinar a tua palavra, ter desejo, meu Pai, de aprender. Que a tua palavra venha gerar uma fé dentro de nós, Senhor. Porque está escrito no livro de Romanos 10, 17. Que a palavra de Deus, que a fé vem no ouvir da palavra de Deus. Senhor, que o Senhor venha levantar pregadores, homens comprometidos para pregar o verdadeiro evangelho. O evangelho anátema, Senhor, que tem tomado muitas vezes o lugar do evangelho verdadeiro. Que o Senhor venha, meu Pai, exterminar o evangelho anátema, o maldito, e que o verdadeiro evangelho, que é a tua santa palavra, que cura, que liberta, que transforma, a tua palavra que nos garante a vida eterna, que ela venha ser, Senhor, no púlpito, que ela venha tomar conta dos púlpitos, meu Pai, e que o Senhor venha abrir os olhos dos pregadores, dos mensageiros, que eles não venham pregar, meu Pai, só a prosperidade material, mas que eles venham prosperar, meu Pai, pregar a prosperidade, que é a palavra de Deus, meu Pai, que o povo venha entender que devemos buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e esquecer de ficar pedindo aquilo, meu Pai, que o Senhor sabe que nós precisamos, e que poderoso é o Senhor para nos dar.
que nós venhamos pedir ao Senhor, meu Pai, que o Senhor nos dê força para nós orarmos, que nós tenhamos uma vida de comunhão com o Senhor, que nós venhamos ser cheios do Teu Espírito Santo, que nós venhamos orar um pelos outros para que venhamos sarar, meu Pai. Oh Deus, receba a nossa humilde oração nesta noite. Eu oro pela Tua igreja amada nos quatro cantos da terra, Senhor, porque eu creio que a oração faz a diferença, meu Pai. Que o Senhor venha nos levar a ter uma vida de comunhão e oração, que nós venhamos andar em Espírito e viver em Espírito, ó Pai. Andar em Espírito, viver em Espírito, ó Deus, ter comunhão com a palavra e uma vida de oração, Senhor. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso. Que a Tua palavra que é santa venha nos santificar. Que a Tua palavra que liberta venha nos libertar. Que a Tua palavra que nos lava venha nos purificar, meu Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Pai querido, eu creio no poder da oração. Levanta homens e mulheres de oração para nós intercedermos, meu Pai. Formar um exército de oração e clamar, meu Pai querido. Clamar pelas nações do quatro cantos da terra. Eu apresento os pastores em suas mãos, apresento os grupos de louvores, apresento, meu Pai, aquele membro, aquele como homem de oração, aquela mulher de oração, Senhor. Que o Senhor venha cobrir ele com o Teu sangue, que o Senhor venha guardar ele, meu Pai, debaixo do Teu manto santo, que o inimigo não venha tocar nele e que continue orando cada vez mais, Senhor. Apresenta as pessoas que estão enfermas, apresenta aqueles que estão apostatados, visita, Senhor. Abençoa o nosso culto, meu Pai, no dia 28, a partir das 19 horas, ali na Rua da Malau, número 257. Ó Deus, leva o povo para orar conosco. Abençoa esse culto de louvor, de oração, de louvor, de pregação da Tua palavra. Que todos que entraram por aquela porta, Senhor, não saiam da mesma forma. Que eles venham a ser renovados, venham ser cheios do Teu Espírito Santo. Abençoa a Igreja Pentecostal de Jesus Cristo,